Propostas na área de segurança pública estão na pauta do plenário. CPI dos Maus-Tratos realiza debate sobre os perigos das redes sociais para crianças e adolescentes. E projetos que regulamentam os aplicativos de transporte estão em debate no Senado. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Mudanças na Constituição Federal estão na pauta do plenário nesta semana. Uma das propostas cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. O fundo, formado com impostos recolhidos pela União, seria distribuído aos estados e municípios. Outra matéria sobre segurança é a proposta que cria a Polícia Penal nos estados, Distrito Federal e na União. A repórter Mariana Capello tem os detalhes. Está na pauta do plenário uma proposta de emenda à Constituição que transforma os cerca de 70 mil agentes penitenciários em polícia penal. Com isso, eles passariam a ter os mesmos direitos das outras carreiras policiais. Essa profissão é considerada a segunda mais perigosa do mundo pela Organização Internacional do Trabalho. E olha que a população carcerária no Brasil passa de 600 mil presos. Nós liberaremos milhares de policiais que hoje estão fazendo atividades penitenciárias, estão desviados de função, são bombeiros, policiais militares, civis, delegados de polícia. Eles deixam de exercer as suas atribuições legais e estão sob desvio de função. Para esse texto começar a valer, ele ainda tem de ser aprovado pela Câmara dos Deputados e ainda depende de uma lei do Poder Executivo regulamentando a carreira. O plenário também deve alterar as regras do cadastro positivo, que existe desde 2011 e faz uma lista dos bons pagadores. Atualmente, o consumidor precisa ser consultado para permitir que o nome entre no cadastro. O projeto acaba com essa autorização prévia, mas deixa claro que o consumidor pode pedir para sair do cadastro a qualquer momento. Não há acordo entre os senadores sobre esse projeto. E a Comissão de Assuntos Econômicos deve analisar nesta terça-feira o relatório do grupo de trabalho criado para avaliar o sistema tributário nacional. O relator, senador Ricardo Ferraço, concluiu que é necessário redistribuir pelos diversos setores da economia brasileira o ônus de financiar o Estado. De acordo com o relatório, há fontes de arrecadação que ainda são pouco ou nada tributadas e que pertencem a um novo setor da economia que criou serviços como Netflix, Uber e Spotify. Ao contrário de setores que, segundo o relatório, são sobretaxados, como o setor de telecomunicações. O texto traz também a necessidade de revisão de várias isenções tributárias e cita como exemplo a Zona Franca de Manaus. Aponta ainda a importância de rever brechas da tributação de dividendos e do regime de lucro presumido para pessoas jurídicas. O sistema de tributação de profissionais autônomos que trabalham como se fossem empresas permite que eles paguem menos impostos do que se fossem contratados como empregados. Após a análise do relatório do senador Ricardo Ferraço, a Comissão de Assuntos Econômicos tem uma pauta com 10 itens. Entre eles, uma proposta que cria tarifa diferenciada nas contas de água para a população de baixa renda e um projeto que proíbe as chamadas pedaladas fiscais. Essa prática se caracteriza pelo atraso nos repasses do Tesouro Nacional aos bancos públicos e foi uma das acusações no processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Em audiência pública no Ministério Público de São Paulo, senadores da CPI dos Maus-Tratos discutiram a dificuldade no controle de informações que circulam nas redes sociais, o que muitas vezes coloca em risco crianças e adolescentes. Cabeças baixas, olhos no celular, jogos, diversão, amigos a qualquer hora.
O problema é que nem toda a informação que circula pela internet é confiável. Pais e responsáveis sabem muito bem que é impossível controlar o conteúdo. A CPI da pedofilia foi a primeira a furar a blindagem de informações das redes sociais. E isso teve consequências positivas além das nossas fronteiras. Mas novas redes, novos aplicativos surgiram, colocando jovens e crianças à mercê da pornografia e de situações de risco. Em audiência no Ministério Público de São Paulo, senadores da CPI dos maus-tratos estudam um novo termo de ajuste de conduta para as redes sociais. Quando um juiz ou o Ministério Público pede os dados de um abusador de criança, de um criminoso qualquer, o juiz vai lá e para o WhatsApp inteiro, que é instrumento de trabalho de muita gente, até de estudo. E a internet não é para proteger bandido, a internet é para proteger o cidadão. Então é preciso que o Facebook, que é dono do WhatsApp, crie ferramentas na sua plataforma, e isso nós vamos exigir para que a justiça seja atendida. Está no WhatsApp, cometeu um crime, expôs a pessoa ali, então entrega-se os dados do criminoso e deixa o WhatsApp, que é instrumento já de trabalho das pessoas, continuar funcionando para não parar como foi feito 2 ou 3 vezes no Brasil. Nós vamos trabalhar isso de forma que tenho certeza que teremos êxito. Ainda existem vagas disponíveis para participar da Semana de Valorização da Primeira Infância, um evento que o Senado organiza há 10 anos. Para esta edição, foram convidados educadores e psicólogos do Brasil e da França. Uma criança sempre exige muito cuidado, mas é durante os primeiros anos que o cérebro humano se desenvolve mais rapidamente. É nessa fase que aprende como se relacionar com o mundo. E esse aprendizado vale para toda a vida. É nessa fase da vida, do zero, que é da barriga da mamãe até os 6 anos, que se desenvolve a parte cerebral da criança, né? O cérebro cresce até os 3 anos de idade. Então, nessa fase é que se forma a personalidade da criança. Este ano, o foco é conversar sobre a atenção especial que as pessoas envolvidas com essas crianças devem ter. Isso vale tanto para os pais quanto para professores e cuidadores. Mas o Estado também tem de estar atento. O governo precisa investir nisso, na melhoria das creches, nessa formação dos cuidadores, para que eles possam saber como lidar com essas crianças, né? Um acompanhamento dessas equipes de psiquiatras, psicólogos, é um trabalho grande. Para saber mais, é só acessar senado.leg.br/institucional. As inscrições são gratuitas. O seminário começa amanhã e vai até quinta-feira. O desenvolvimento de Santa Catarina é o tema do programa Assunto de Estado de hoje. O convidado é o senador Paulo Bauer. Veja na coluna do jornalista Ronaldo Martins. O Produto Interno Bruto de Santa Catarina está crescendo mais do que a média nacional. Mas os empresários acham que a falta de investimentos em obras de infraestrutura pode diminuir o ritmo de retomada da economia. Do conjunto de 117 obras monitoradas pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, pouco mais de 10% seguem em ritmo normal. Até o mês de agosto, apenas 22% do orçamento federal para obras tinham sido executados. O senador Paulo Bauer, entrevistado do programa Assunto de Estado, afirma que os investimentos federais são importantes para impedir que os empresários deixem Santa Catarina. Para a gente manter a qualidade, manter os mercados, manter a atividade econômica do jeito que nós temos ela hoje, nós precisamos efetivamente de investimentos e deixar de fazer os investimentos, como disse o Ronaldo, termos esses percentuais baixíssimos de investimento no PAC em relação ao que está previsto, ao que está orçado, é realmente uma situação de descuido, é uma situação que nós da classe política temos enfrentado e em todos os lugares no âmbito do governo nós temos repetido e insistido. Nós não queremos nada a mais do que é direito de Santa Catarina. Nós precisamos apenas que a galinha dos ovos de ouro não morra. Nós não queremos que uma indústria saia de Santa Catarina e vá, por exemplo, para o Paraguai, como tem acontecido frequentemente em relação às indústrias brasileiras, porque o Paraguai oferece determinadas vantagens. O Assunto de Estado vai ao ar logo depois do programa Argumento. Não perca!
Motoristas de táxi e de carros com aplicativos como Uber se mobilizam para o que deve ser um dos assuntos da semana no Senado: a discussão da proposta para regulamentar o transporte particular de passageiros. O debate na casa gira em torno de duas propostas. Uma veio da Câmara e é defendida por taxistas que pedem rapidez. O outro texto, mais ao gosto das empresas de aplicativos, tem apoio do relator no Senado. Entre os parlamentares, ainda não há consenso. Temos aqui sobre a mesa. O presidente até colocou em votação o pedido de urgência para regulamentar os aplicativos como Uber, Cabify e 99, mas não houve acordo em plenário. Nós estamos tendo uma caravana de taxistas do Brasil inteiro, um povo sofredor que merece a discussão. Ninguém está proibindo o Uber, é regulamentando. Então nós temos que enfrentar, tem temas que a gente tem que enfrentar. Que nós possamos levar esse assunto numa discussão e num debate com as duas categorias, porque nós estamos cansados de saber que, neste caso, nesse exato momento, os taxistas do Brasil e os mototaxistas estão prejudicados. Esse entendimento não sendo alcançado, nós precisamos deliberar essa questão. E por quê? Porque o serviço de Uber não pode continuar sem ser regulamentado. A dificuldade está na hora de decidir o espaço que o Estado deve ter na regulamentação do transporte remunerado privado. No texto original da Câmara, a fiscalização fica por conta dos municípios e do Distrito Federal. É preciso que haja o poder do município de delimitar um máximo de automóveis a serem utilizados como Uber. Precisamos definir essa questão da placa vermelha, porque no caso da placa vermelha necessariamente teria que ser um automóvel de aluguel, fugiria um pouco do espírito daquilo que é o Uber. Já o relator do projeto no Senado acredita que o texto da Câmara retira a livre concorrência dos aplicativos, que passariam a funcionar como um táxi. Ele sugere outras regras para controlar e fiscalizar carros e motoristas. A empresa ter pelo menos uma representação no Brasil e cadastro atualizado de todos os motoristas. Ele não exige placa especial. Eu acho muito difícil nós aprovarmos direto o projeto que veio da Câmara. Que o projeto que veio da Câmara, ele torna o Uber, na verdade, um táxi, porque ele exige que o Uber use placa vermelha. Quando usa placa vermelha, é concessão do poder público. Aí vira um instrumento político na mão do poder público, que nós não queremos. Queremos liberdade para todos que usam aplicativos. A discussão do texto tem enchido os corredores do Senado. Muitos taxistas vieram pedir a aprovação da urgência para o texto do jeito que veio da Câmara. Que sejam fiscalizados como nós somos fiscalizados, ou seja, que a coisa fica coesa, homogênea e leal, não do jeito que está. Já os donos dos aplicativos são contra o modelo sugerido pela Câmara. Eles defendem uma regulamentação nos moldes apresentados pelo senador Pedro Chaves. Nas redes sociais, fazem campanha contra o projeto original, por considerar que o texto aumenta a burocracia e inviabiliza o serviço. As comissões poderão aprofundar no conhecimento do projeto e, a partir daí, incorporar coisas importantes no projeto, atendendo tanto os taxistas como o pessoal que usa os aplicativos. O projeto sobre os aplicativos vai ser debatido amanhã, às 14h, na Comissão de Ciência e Tecnologia e pode ser levado ao plenário. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, se comprometeu a colocar a urgência da matéria em votação. E como vimos na reportagem, os projetos que regulamentam os aplicativos para transporte de passageiros têm movimentado o Senado. No programa Argumento de hoje, o senador Assir Gurgax defende a regulamentação dos aplicativos. Todos os aplicativos precisam ser regulamentados. E o que mais nos preocupa é o que está acontecendo nas ruas. Está acontecendo uma disputa muito grande entre os dois segmentos, porque não há a regulamentação. A partir do momento que nós tivermos a regulamentação, nós vamos eliminar o que está acontecendo nas ruas. Muitos conflitos, principalmente nas capitais, entre taxistas
e proprietários de veículos que utilizam os aplicativos. Então, esses conflitos têm que acabar e só acabarão com uma regulamentação, dando condições para que as prefeituras possam regulamentar os aplicativos em todos os municípios brasileiros. A entrevista completa você assiste daqui a pouquinho no programa Argumento, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.